Olá, autêntica! Seja muito bem-vinda a mais um programa aqui na Rádio Minas, o Amor da Grande BH. Eu sou Jaque Lima, mentora de relacionamento e feminilidade, e toda semana trago conteúdos valiosíssimos para compartilhar com você que quer trabalhar um pouco mais da sua essência, da sua identidade feminina e construir relacionamentos saudáveis. A partir de hoje, nós teremos um quadro super especial, Vozes que Inspiram. E hoje, para esse bate-papo, que vai mexer não só com a sua autoestima, mas também com o seu guarda-roupa, eu trouxe ela, que é uma especialista para falar conosco, ela que é casada, ela que tem um chamado pastoral evangelístico, ela que também tem um movimento chamado Sou Virtuosa, é um encontro de mulheres para aproximá-las de Deus e também aprimorar na sua palavra, pautado em Provérbios 31, e agora como consultora de imagem e estilo e principalmente com uma marca própria de moda feminina para mulheres, vai ser Stefano para Mulheres, ela, Aline Stefano. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Que prazer ter você aqui. Ai, Jaque, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz e honrada com o seu convite, viu? Falando aqui para as mulheres autênticas hoje. Que alegria. Obrigada. Que ótimo. E para esse bate-papo, Aline, a gente gosta de já ir direto ao ponto. Vamos começar com uma pergunta que é muito polêmica. Eu quero saber se hoje a forma como a mulher se veste, ela realmente interfere no tipo de homem que ela atrai ou isso é só um julgamento? Com certeza isso faz todo sentido. Não é só um julgamento, né? Na verdade, tudo que a gente usa, não só o homem e a mulher, para um e para outro, né? Tudo que a gente usa traz algum tipo de comunicação. Então, o que a gente decide usar, inevitavelmente, quer queira, quer não queira, quer goste, quer não goste, vai trazer algum tipo de comunicação para quem te vê. Só que também é a nossa responsabilidade, né, trazer para o que a gente veste, o que a gente usa, para refletir quem a gente é e o que a gente deseja que as pessoas pensem também a nosso respeito. Então, sim, isso acontece com certeza e é nossa responsabilidade. E vai acabar também trazendo para essa mulher uma aparência de comunicação positiva ou negativa, né, Aline? Isso, com certeza. Depende do que cada um está buscando, né? Então, de acordo com o que eu desejo, ao enxergar essa outra pessoa, eu posso me sentir atraído ou não. Né? Então depende do que cada um busca. Então o principal é perceber o que eu quero demonstrar. Assim eu vou atrair pessoas que também buscam exatamente o que eu estou refletindo para o mundo. E Aline, é muito interessante isso, mas assim, sabendo que existem mulheres incríveis, principalmente por dentro, mas que não conseguem externar isso de uma forma valiosa por fora. Qual seria, assim, o maior erro que você acredita, o maior erro de imagem que acaba afastando um homem de alto valor, já que hoje nós estamos falando sobre a mulher que deseja ter um relacionamento e construir, de repente, uma família e tal? Quando você fala homem de valor, eu sempre penso naquilo que as pessoas falam, né? Se quer um príncipe, seja uma princesa. Verdade, concordo. Então, o tipo de homem que a gente quer, a gente precisa trazer essa comunicação também parecida com isso. Agora você tocou num ponto muito importante, que é a questão da beleza interior, né? Se a gente for parar para pensar sobre isso, até na palavra de Deus, o Senhor adverte o profeta Samuel, quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei. Não sei se você se lembra, mas quando o profeta Samuel viu o filho mais velho de Jessé, que era o Eliabe, ele olhou para aquele homem e pensou: uau, ele tem a aparência de rei, ele é forte, ele é do exército. Aquele estereótipo dele tinha tudo a ver com rei, né? E o Senhor chamou a atenção dele e falou assim: Samuel, não se leve pela aparência, né, nem pela altura, pois eu o rejeito, não é ele o rei, né? O homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Então, o que a gente precisa entender? Que é muito importante, sim, que o nosso coração seja bom, seja alinhado com os princípios e com os valores. Porém, a gente precisa entender que a gente vive num mundo de relações humanas. Tanto relacionamento amorosos, como relacionamento entre amigos, tudo, trabalho, tudo envolve relações. E essa mulher, ela tem que se mostrar, inclusive, empática
para sinalizar para o outro esse interesse, Exatamente. essa comunicação através da vestimenta e atrair esse homem. Para ela conseguir, de fato, atrair um homem de alto valor, ela precisa ser uma mulher de alto valor, né? Exatamente isso. Então, tendo em consideração que a nossa vida é pautada em relacionamentos, o próprio Senhor nos advertiu. O homem ver a aparência. Então, sim, a gente tem que cuidar do nosso coração, mas entender que para todas as nossas relações, a aparência é necessária, a gente precisa cuidar disso, é nossa responsabilidade. Perfeito. E existiria, hoje em um mundo de encontros muitas vezes casuais, existiria uma roupa que fosse ideal para um primeiro encontro, que gerasse um impacto positivo para aquela mulher que de fato está buscando um relacionamento? Bom, sobre isso eu acho que é importante duas coisas. A primeira coisa é vestir de si mesmo. Eu acredito que também não dá para se vestir de quem você não é. Tentar transmitir uma sensação que é muito distante de quem você é. Porque isso futuramente gera máscaras, né? Você não consegue sustentar. Exato. E é claro, como segundo ponto, a questão do desleixo. Nunca vá para um primeiro encontro de uma forma desleixada, né? Isso parece óbvio, mas acontece. Então, quando você se cuida, você demonstra para o outro que se importou com aquele momento. Que a mulher possa, de fato, se sentir interessante e confiante, né? Exatamente. Então, gente, se vocês estão gostando desse bate-papo e já nesse primeiro bloco já está pensando em mudar todo o seu closet, fique ligadinha conosco aqui, que eu vou para um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar também para as mulheres casadas. Eu volto já! Estamos de volta com o programa Autênticas aqui na Rádio Minas, o amor da Grande BH. Quero agradecer mais uma vez o seu carinho por estar conosco nessa noite, nesse bate-papo que dá vontade da gente anotar tudo. Esse bate-papo super especial com a Aline Stefano, consultora de imagem e estilo, que está trazendo muito conteúdo para nós aqui acerca da vestimenta, da fé, de como a mulher se comporta e qual aparência ela deve transmitir para se posicionar, para buscar um relacionamento. E agora, Aline, eu quero falar também para as mulheres casadas, né? Não podemos esquecer delas, já que a nossa audiência aqui também tem as solteiras, as casadas, nós falamos para todas elas. E uma pergunta que eu preciso te fazer é que a gente sabe que até o casamento a mulher ela quer se mostrar muito interessante, muito bonita, muito vistosa, mas algumas mulheres, após se casarem, elas meio que deixam de lado a questão da aparência. E eu quero saber de você se isso cria uma desconexão no relacionamento, nesse casamento com o marido. Com certeza. Como eu disse, é uma responsabilidade, né? Tudo que a gente usa, tudo que a gente faz, é a nossa responsabilidade. E quando a mulher deixa de se arrumar, e eu não tô dizendo que tem que se emperequetar em casa, não tô dizendo que tem que passar uma maquiagem, tem que vestir a melhor roupa. Tem que ficar 24 horas feito uma Barbie, não, né? Não é isso, exatamente, meu Deus. Mas quando a mulher cai pra um desleixo total, que ela tá sinalizando pro marido, comunicando pro marido, é tipo assim: pronto, já conquistei, você já casou comigo, agora o que tem pra você é isso mesmo, contenta com isso aí, pronto. Conquistei meu troféu. Exato. Quando, na verdade, nós sabemos que relacionamento é uma manutenção, né? A gente sabe, por isso que a gente vê tantos casais aí com 50 anos de casado e que eles dizem, né, que se amam cada vez mais. Agora, como amar mais se a gente deixa de admirar, né? Então, difícil, né? Difícil. Então, quando a gente se mantém, né, cuidando, fazendo o mínimo, né, o autocuidado em si, não usando... agora eu vou dar até um exemplo, inclusive, que eu vejo muito. Muita gente, nesse caso, pensa muito só nas roupas desleixadas, o cabelo bagunçado. Mas eu falo que, como eu sou especialista nessa área, né, e tudo eu vejo a estratégia por trás. Sim. Às vezes as mulheres querem usar roupas muito infantilizadas, por exemplo, que acabam afastando os maridos, né, para aquele momento. Que você me lembrou, Aline. Abre a gaveta dessa mulher. Nossa, era uma pauta que eu não ia nem trazer, mas lembrei aqui. Se abrir a gaveta da mulher, a gente vê como essa mulher é pela gaveta. Concorda comigo? É isso mesmo. É verdade, é verdade. Então acaba que o que ela decide usar, às vezes o homem até chegou mal intencionado, mas da forma como ela tá, às vezes uma roupa muito infantilizada. Enfim. A camisa do vereador. Isso!
desconexão, né? Deixa desconectado aquele casal ali, e isso realmente traz impactos ao longo do tempo, ao longo do prazo. E no final das contas, a gente tá falando aqui parecendo, mulheres, algo muito supérfluo, mas se a gente for parar pra pensar na profundidade desse assunto, existem relacionamentos que são destruídos por causa dessas microdecisões diárias. Abre as brechas, né? Abre as brechas, exatamente. E outra coisa, principalmente agora que você tem uma roupa, uma marca que veste mulheres, Isso, né? Que inclusive está aí belíssima, já vestindo aí Stefano para mulheres. Tendo essa visão, não só de uma empresária, de uma mulher que veste mulheres com modéstia, que preza por isso, modéstia e feminilidade, tem uma forma da mulher se vestir que ela seja sexy, mas que ela não seja vulgar? Tem. Para algumas mulheres vai ser um pouco mais fácil isso, você vai entender o que eu quero dizer. Quando a gente pensa em sexy, tem muito a ver com curvas, né? Então quando a gente vê as curvas de uma mulher, aqui deixa ela mais feminina, mais sensual de uma forma naturalmente. Então as mulheres que já têm um corpo, no qual o corpo naturalmente já tem mais curvas, é uma mulher que naturalmente traz uma sensação de mais sensualidade. Se essa mulher explora ainda mais disso, ela pode cometer o erro de exagerar e cair no vulgar. Então, esse que é o cuidado que essa mulher tem que ter. Em contrapartida, uma mulher que é, por exemplo, mais magrinha, mais retinha, não tem tanta cintura, tanto quadril, tanta mama, ela acaba que ela pode, como se diz assim, ela pode usar um pouquinho a mais, que ela não vai cair tanto no exagero. Mas lembrando que tudo que é exagerado, tudo que é muito forçado, certamente cai no vulgar. Eu vou te dar um exemplo básico, para que você entenda que tudo que é exagerado cai no vulgar. Por exemplo, algumas coisas são muito comuns do mundo feminino. Por exemplo, cílios, unhas, lábios, né, batom, e hoje nós estamos numa era onde as mulheres cada vez mais estão prezando por colocar preenchimentos. Isso. E às vezes de forma exagerada demais. Estão ficando muito artificiais. E aí elas saem daquele feminino, que é potencializar essas coisas que são femininas, e acabam caindo no vulgar. Perfeito. E isso não é tão interessante em muitos casos, né? Acaba trazendo uma sensação, às vezes, de uma mulher não só vulgar, mas uma sensação de mulher fútil, por exemplo, que quer estabelecer, né, viver certos padrões, viver fora da realidade. É necessário muita cautela com isso. E acaba fazendo com que aquele homem que ela gostaria de conquistar, esse homem, na verdade, fosse apenas olhar para essa mulher como um encontro casual. É apenas mais uma. Isso, não é o tipo de mulher que eu vou, de fato, assumir um relacionamento. E uma coisa que eu sempre falo, inclusive, para as minhas clientes, é que quem por corpo vem, por corpo vai. Verdade. Né? Forte. É igual aquele ditado: quem por dinheiro vem, por dinheiro vai. O cliente, né? Quem por desconto vem, por desconto vai. E assim por diante. Então, na vida, se aquilo é o que move a pessoa, se um homem é movido pelo corpo de uma mulher, ele pode muito bem se interessar por uma outra com um corpo que, para ele, naquele momento, pode ser melhor, por exemplo. Autêntica, continua ligadinha comigo que esse bate-papo está incrível. E nós voltamos no próximo bloco para a melhor parte, tá? Te espero já já. Chegamos ao nosso último bloco e eu acredito que esse programa esteja fazendo muito sentido para você. Eu estou aprendendo muito com a Aline Stefano, recebendo ela aqui nessa noite, e quero aproveitar para aprofundar um pouco mais. Afinal de contas, aqui é o nosso momento real de mulheres para a gente poder trabalhar cada vez mais essa essência. Aline, algumas mulheres cristãs, elas acreditam que se arrumar demais pode afastar do foco que é o lado espiritual. Então eu quero saber se isso é um exagero de fato ou se você acredita que realmente esse ponto é válido no meio cristão. Bom, eu acredito que a vaidade exagerada não é algo que a gente deve se atentar, né? Nós somos seres espirituais. Temos uma experiência terrestre. Temos uma alma e habitamos num corpo. Sim. Mas a gente precisa entender que existe também uma plenitude que é o que o Senhor espera de nós. Ele não nos vê separado do nosso corpo. Além disso, a gente entende que a gente conquista os nossos resultados, vive os nossos propósitos através desse corpo aqui.
Né? Então, a forma como a gente cuida dele, eu costumo dizer, até com as clientes, costumo dizer isso quando eu ministro, até para falar de Cristo, a gente precisa representá-lo. Né? Como falar de Cristo se às vezes as pessoas nos veem e elas não veem plenitude, elas não veem satisfação, não veem uma pessoa com autoestima. No bloco anterior, você falou algo que me chamou muita atenção e que eu acredito faz bastante sentido com o que nós estamos falando agora. Você mencionou que uma mulher que já tem curvas, que acentua mais a feminilidade quando ela se veste, é mais desafiador para ela. É uma linha muito tênue essa questão dela conseguir, de fato, ser sexy e não ser vulgar. Mas como uma mulher, por exemplo, que tem muitas curvas, ela vai usar talvez um vestido mais justo, que é próprio do estilo dela, para ela poder ir para a igreja, por exemplo. Existe algo que ela possa fazer para minimizar isso e não chamar tanta atenção das pessoas e conseguir, de fato, ter essa representatividade, assim como uma cristã que realmente honra o nome do Senhor? Bom, quando a gente vai se vestir, a gente não pode levar em consideração só os nossos gostos. A gente precisa se adequar aos lugares, às ocasiões, né? Então, pra gente ser respeitado, a gente precisa respeitar todos os locais que a gente vai. Então, não é de forma alguma, eu não sou o tipo de pessoa que vou passar a mão na cabeça e falar assim, não, filha, vai lá e usa o seu vestido coladinho pra igreja, é a sua essência. Não. Ali ela tem que buscar estratégias, é claro, como você disse. Então, ela tem que usar uma terceira peça. Ou ela tem que, na verdade, renunciar. Entender que aquilo ali não é necessário, principalmente para aquele lugar. Agora, uma coisa que vale o ponto, indo um pouco mais profundo, é até que ponto eu preciso ser duas pessoas, né? Uma da igreja e uma nos meus momentos casuais, nos meus outros momentos no mundo, né? Eu creio que o Senhor nos chama para ter uma identidade única formada nele. E as mulheres, às vezes, elas usam como pretexto, não só mulheres, homens em geral, todas as pessoas usam como pretexto versículos bíblicos para justificar o comportamento, né? Vinde a mim como estás. Mas vem como está, mas não precisa permanecer da mesma forma como está, não. Porque o Espírito Santo, ele vai corrigindo, ele vai nos moldando, ele vai mudando esse tipo de comportamento. Uma coisa é a gente aceitar a Cristo, né? Entender que nós somos dependentes dele. Outra coisa é o processo de santificação. Que aí envolve renúncia, envolve entendimento, envolve disponibilidade do coração para ter uma mente transformada, né? Porque só o conhecimento não basta, é preciso atitude, né? Viver em sabedoria, é preciso colocar em prática a palavra mesmo. E Aline, você acredita que a forma como uma pessoa se veste pode sabotá-la emocionalmente? Com certeza, em tudo na vida. Na verdade, a forma como a gente se comporta, que a gente se veste, determina muito dos nossos resultados, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, né, no profissional, em todas as nossas relações. Uma pessoa, quando ela se veste bem, que ela se olha para o espelho e fala, tô ótimo, tô pronta, vamos pra cima, vou conquistar, vou conseguir. Mais confiante. É completamente diferente. Então ela tem garra e ela passa a ter força, exatamente, uma autoconfiança. E a partir daí, eu sempre falo com as minhas clientes, é que primeiro a mudança é em nós. Então quando você começa a se vestir bem, você passa a se sentir com essa autoestima, autoconfiante. Depois disso, as pessoas começam a te reconhecer dessa forma. As pessoas passam a te elogiar, passam a te enxergar como uma autoridade, passam a te enxergar com mais respeito. Então, são as minhas decisões que acabam implicando nos meus resultados em todas as áreas da vida, inclusive em relacionamentos. Então, se eu escolho trazer uma sensação desde o início daquele relacionamento, eu brinco que assim, quem erra na seleção e no recrutamento acaba tendo que investir mais em treinamento. Então, às vezes, você erra ali naquele início, mesmo que o erro não seja do outro, né? Você escolheu uma pessoa errada. Se você errou ali naquele início, depois você vai sofrer as consequências para poder encaixar aquilo tudo ali no lugar. Então, isso de fato vai trazer as consequências e é a sua responsabilidade. Eu costumo dizer e falo isso em todos os programas e vou voltar a repetir que uma mulher posicionada posiciona todo mundo, né? E aí uma imagem mal construída, ela acaba impedindo essa pessoa de viver esse relacionamento que ela tanto deseja, não é verdade? Exatamente isso.
Ótimo, Aline, nós estamos caminhando para o final. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, estar aqui conosco partilhando. E para a gente poder fechar depois dessa conversa riquíssima, eu quero que você deixe um recado especial para as mulheres e também fale onde elas podem te encontrar. Bom, o meu Instagram é Aline Stefano, com 2 Os no final. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, conhecer um pouquinho mais de tudo que eu faço, é só me seguir lá. E eu quero dizer pra você, mulher, pra você ser autêntica. Entenda que quem você é diz respeito a você, mas também implica em todos à sua volta. Então, se você precisar de mais auxílio nesse assunto, né, de consultoria de imagem, de estratégia de imagem, vocês podem contar comigo, viu? Foi um prazer, Jaque. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. E você que está comigo até agora, quero te agradecer mais uma vez, Autêntica, por mais essa noite incrível. Eu te espero na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui na Rádio Minas, o Amor da Grande BH. Aproveita, vai lá no meu Instagram, Jaque Lima Oficial, e comenta comigo o que você achou desse episódio. Vai lá, tô te esperando, tá? Um beijo e até a próxima!